Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Pessoal, tô com uma novidade aqui pra vocês. Acabei de colocar minha base no 34. Eu sei, hoje não é dia de VS de construção, né? Mas por que eu tive que colocar minha base no 34 antes? Acelerei ela, tava faltando aí 12 dias, acelerei tudo hoje. Por quê? Estamos precisando ganhar o dia de hoje, né? A gente optou por ganhar hoje, quarta e acho que sábado, né? Eu acho que são esses os dias que a gente optou por ganhar. Então tá dando a vida hoje aí. Aí pra eu poder usar, né, o meu XP de herói, eu tive que upar a base por 34 e conseguir subir os meus heróis por 170, né? Eu só tinha ali acho que 5 ou 6 bilhões de XP de herói. Então eu só consegui subir a DVA e a Schuller aqui. Cara, já aumentou demais o meu poder, tá? Eu tava com 136 milhões aqui, aumentou 300 mil. O meu poder do squad, eu tava com 36.88, já foi para 47.22, então acredito que eu devo beirar ali os 48 na hora que acabar isso aí, tá? Mas pessoal, vamos falar hoje sobre um assunto que são esses guardiões aqui, pessoal, ó. Protetores do deserto. Isso aqui é para você que tá entrando aí na terceira temporada, vai aparecer isso aqui para você, esses guardiões, né? E cara, eu no começo fiquei muito perdido quanto a isso, então um amigo nosso aí, que é do Clube Ouro, o Geilson, ele me perguntou sobre isso, sobre essa questão dos protetores, e eu já, cara, vou fazer um vídeo sobre isso então, já te mando aí. Então, o que acontece, pessoal? Antes de mais nada, se inscreva no canal, eu já tava até esquecendo. Tava tão empolgado com a minha base 34 que eu até esqueci. Se inscreva no canal, curte o vídeo aí, compartilha no final, comenta o que você achou, beleza? Compartilha com os amigos. Então bora lá. Pessoal, esses guardiões aqui, eles são como se fossem soldados, tá? Eles são soldados na verdade, só que eles têm algumas coisas diferentes, tá? Então se você clicar aqui, você vai perceber que eles têm Na terceira temporada muda um pouco isso aqui, tá? Mas é basicamente a mesma coisa. Se eu tiver 500 soldados ali na minha base, eu vou ter esse benefício aqui, ó. Se eu tiver 500 ou mais, né? Eu vou ter uma resistência adicional 250. Então, quando eu ativo os soldados, os guardiões, desculpa, eu tenho aí 250 a mais de resistência ao vírus, né? Assim, digamos. 750 ou mais, eu vou ter um poder de ataque, de aumento de ataque, né, de 25%, pessoal, muito bom isso aí, hein? Aqui, esse aqui é uma questão que chama chama azul, na verdade. Isso aqui, pessoal, quando você atinge o inimigo com o guardião e consegue queimar ele cria tipo uma espécie de chama azul e não apaga igual o fogo, né? No fogo normal. Ele demora um pouco mais para queimar e ele vai queimando alguns soldados ali. E vamos ver esse aqui, pessoal, quando você tem mais de 1250. Outra coisa, só para falar, eu tô fungando um pouquinho, que eu tô muito gripado esses tempos agora, então se às vezes eu não conseguir cortar porque eu falei no meio, vocês desculpa aí, viu, galera? Aqui os protetores podem iniciar uma mobilização exclusiva. Isso aqui é quando você consegue iniciar uma reunião, um rally ali com os guardiões, beleza? Mas deixa eu te mostrar como é que você vai conseguir, né, fazer esses guardiões. Aqui, ó. A conversão é da seguinte maneira, pessoal. Unidades caídas serão parcialmente convertidas em protetores sob o efeito do monumento dos mortos. Ou seja, quando você está na batalha ali e perde alguns soldados, parte desses soldados mortos volta como guardiões, entendeu? Então, basicamente, esses guardiões aí são soldados que morreram em batalha, né, e voltaram para você, beleza? Vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. O número de protetores do deserto que você possui determina quais habilidades, né? São aquela que eu li para vocês. Os protetores não apenas possuem resistência aprimorada à maldição, mas também têm estatísticas muito superiores em comparação com as unidades do mesmo nível, né? Então aqui, pessoal, vamos mostrar como é que funciona isso aqui, ó. Quando você vai atacar alguém, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar... deixa eu ver... Alguém para eu conseguir... pode ser um zumbi. Então, por exemplo, finge que esse aqui é um player, né? Não, eu vou ter que pegar um menorzinho, esse aqui, ó. Então, pessoal, você pode reparar que a minha força é 47.22.
Para você trocar pro guardião, é só clicar aqui em cima desse bonequinho aqui, ó, entendeu? Aqui é soldados, aqui é guardiões, tá? E pessoal, você pode reparar que o meu poder já aumentou lá, ó. Ó, duas coisas que você pode reparar: o meu poder aumentou e a quantidade de soldados diminuiu. Então aqui, ó, eu só envio, né, 290 protetores, enquanto soldados eu envio quase 3.000, né? Mas só esses 300, vamos arredondar, já são o suficiente ali para fazer bastante estrago, né? Então, pelo que eu pude perceber, ele é 10%, vamos colocar 10%, né? De diferença. Então, pessoal, para você enviar os guardiões, é só clicar aqui, né, e trocar para o guardião. Só que tem um porém. Por exemplo, pessoal, vamos dar um exemplo aqui que você vai atacar alguém e essa pessoa está sem defesa. Então, ou seja, você não vai, né, perder soldados ali. Só que se você enviar guardiões, eles não voltam, eles são descartáveis, entendeu? Então, uma vez que são enviados, eles não voltam mais. Eles só voltam se ele, vamos supor, o alvo desaparecer, entendeu? Mas se qualquer ataque, ele vai sumir. Então eu gosto muito de guardar eles para as guerras. Por quê? Vamos supor, eu quero atacar alguém, eu envio o meu squad, né, para atacar no caso aqui o centro, tá? Ou os edifícios aqui adjacentes. Por quê? Mesmo se eu não enviar os soldados, mesmo se eu não enviar os guardiões, eu vou ter que enviar os soldados e eu não vou conseguir dar 2 ataques seguidos. Então, ou seja, eu vou ter que ir lá, mandar meu squad atacar e voltar. Então é praticamente a mesma coisa que o guardião. Eu vou ter que atacar e voltar, atacar e voltar. Agora, quando você vai atacar alguém e você quer atacar 2 vezes seguida, eu te recomendo enviar o soldado, porque o soldado, né, sempre sobra um pouco ali para você dar 2 ataques, dependendo do adversário. Os guardiões não, qualquer ataque ele já zera, entendeu? Mas você não perde soldados, você perde guardiões, entendeu? Isso é a vantagem, além dele ser mais forte, ter mais resistência e tal. E você consegue também, pessoal, aumentar um pouco as questões dele aqui, ó, nessa parte de profissão. Se você vier aqui, ó, sempre tem. Cliquei 2 vezes no mesmo lugar. Se você vier aqui, ó, eu sempre pego isso aqui, ó. Quando os protetores do deserto derrotam a base inimiga, reduz até 1.000, beleza. Eu sempre coloco isso aqui. Isso aqui, pessoal, também ele vai diminuir, né, a base do cara em 15%, então ele vai queimar mais rápido um pouco. E na terceira temporada, você conseguir aumentar também a questão de aumentar moral, aumentar ataque. Nessa aqui não apareceu, mas você conseguia fazer isso na terceira temporada também. Então, eu uso muito também, pessoal, eles para atacar o açougueiro, tá? Eu já reparei que eles aumentam ali 500.000 de dano, tá? Não, 1.000.000, né, que é. Então, por exemplo, se você dá, sei lá, 2 milhões... Você vai dar 2,5 milhões com os protetores, entendeu? Então eu sempre gosto de enviar o dano ao açougueiro, ao chefe feroz, com os guardiões, beleza? Deixa eu ver se tem mais uma coisa que a gente pode falar sobre eles, mas eu acho que é basicamente isso. Outra coisa, pessoal, eu não gosto de upar isso aqui, né? Porque você consegue upar isso, você consegue aumentar esse centro aqui, mas eu só upo ele quando chega no máximo aqui do laboratório. Aí a hora que eu chego no máximo, eu vou lá e começo a upar o campo aqui, tá? Porque o que aumenta mesmo é só a questão de quantidade de soldados disponíveis. E quando você atinge o máximo, igual o meu máximo aqui, é 1.600. Então quando eu atinjo o máximo, ele fica aqui, ó. Ele fica um númerozinho aqui. Então quando eu libero espaço, é só eu clicar que já entra mais guardiões aqui. Beleza? Pessoal, os guardiões são muito bons, eu gosto muito deles, porque igual eu te falei, ele dá muito dano no açougueiro, muito dano no chefe feroz. Então se você tá precisando aí dar um pouco mais de dano para poder atingir alguma meta, algum objetivo aí, ele vai te ajudar muito nisso, beleza? Então é basicamente isso, pessoal. Ele é um soldado que morreu, né, voltou como guardião, ele não volta mais pro seu squad, então você atacou, perdeu ele ali, tá? Eles servem basicamente para atacar ou, no caso, para defender edifícios, né? Você consegue também enviar guardiões para defender os edifícios durante a guerra da temporada, beleza? Então é basicamente isso aí, pessoal. Eles estão presentes na terceira temporada e na quarta, tá? E uma dúvida que eu tive na época e vou esclarecer para vocês. Eles ficam, quando a temporada acaba, eles ficam mais uma semana. Então, por exemplo, acabou a temporada, eles ficaram uma semana e depois sumiram, tá?
Então eles não se acumulam, algo assim. Eu acredito que você consiga trocar alguma, acho que é trocar por algum acelerador, uma coisa assim, tá? Mas basicamente eles não se acumulam para a próxima temporada. Eles se perdem ali, acho que troca em acelerador, se eu não me engano, tá? Mas é muito bom, acumula o máximo que você puder, isso aqui vai te ajudar demais nas guerras. Por exemplo, cara, eu tô defendendo aqui, tô atacando, acabou os soldados, não tem mais, né, com que atacar, manda os guardião. E é isso, pessoal. O único ruim deles é que você não consegue defender, por exemplo, assim, um cara vai te atacar, você não consegue defender com eles no muro, só defende com soldados, entendeu? Mas basicamente é isso, pessoal. Se você curtiu, tem alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar, né? Manda nos comentários pra gente aí, se inscreva no canal. O nosso link do WhatsApp vai estar na descrição, beleza? Só você clicar lá e acessar, beleza? É isso, pessoal, tamo junto. Uma ótima noite a todos aí e não se esqueça de comentar, beleza? É nóis.